Mas a gente começa esse programa incrível de hoje recebendo ela, nossa nutróloga queridíssima, que veio dar dicas imperdíveis mais uma vez. Doutora Ana Luísa Vilela, bem-vinda! Ô, coisa boa ter você aqui pra gente virar, né, mais um ano. Olha como tá lindo isso! Tá lindo! Ai, muito especial. E que esse ano tenha muita saúde, né, Carol? Que o resto a gente corre atrás. Saúde, paz, com você. O resto e a gente sempre conquista. Desafiador, não tem jeito, né? A gente enfrenta aí questões, é quando eu digo que muitas vezes são questões que está todo mundo enfrentando e outras são pontuais, individuais, mas a gente tem que ir com muita energia e sabedoria para esse ano que está chegando. E sabedoria também na hora de escolher o que a gente vai colocar na mesa, porque hoje a doutora vai nos dar dicas de como, claro, aproveitar todos esses alimentos que a gente serve na tradicional ceia, mas entender também um pouquinho da questão calórica, da composição, né? Como é que a gente é feliz, mas também mantém ali a dieta, né, doutora? Não, e a gente acha assim, não, porque é festa de final de ano, porque é Natal, porque é Réveillon, a gente vai engordar. Muito pelo contrário, tá, gente? Normalmente, os alimentos que a gente serve nesses momentos, eles são ricos em proteína. Ah, é verdade. Então, a nossa ceia, a base da nossa ceia, muitas vezes, são as proteínas. E o interessante é a gente poder reaproveitar, usar esses alimentos ao nosso favor, usar alimentos que a gente pode transformar em outros pratos depois, para você não acabar perdendo, porque é muita comida e muitas vezes sobra e nem por isso essa comida deve ser desperdiçada. A gente cria outro prato. A gente cria outro prato. A gente desfia um frango, faz um salpicão. A gente pega aquele bacalhau desfiadinho, faz ele depois com legumes. Verdade, a gente pode fazer uma salada. Isso, eu acho que o lema para esse ano é reaproveitar. Concordo. É comer bem, é não desperdiçar e ajudar a melhorar o nosso corpo para que a gente tenha saúde. Não necessariamente a ceia tem que ser calórica, não necessariamente a ceia tem que ser sem sabor. Você não precisa ficar só na salada com peito de frango. Esse frango pode ser gostoso, né, Carol? Então vamos começar até falando da salada. A gente tem uma salada linda aqui. Tem que ter um saladão, né? Eu acho que a salada cabe em todos os lugares. E o que ela ajuda, gente? Saciedade. A gente tem que mastigar muito para comer essa salada. Então, quando a gente come a salada antes, a gente já está mais saciado para os outros pratos. Tá. O que eu ensino meus pacientes? Não deixe de comer nada, mas siga uma ordem. Tá. Porque se você começar com a salada, depois ir para a proteína e depois ir para o carboidrato, você vai acabar consumindo menos carboidrato. Sem dúvida. E vai experimentar um pouquinho de cada coisa. E você colocou elementos aqui também clássicos dessa época do ano. Então tem ameixa e damasco. Ameixa e damasco são possibilidades, porque a ameixa é muito bom, é rica em fibras, tem baixa caloria. O damasco, o que eu trouxe as frutas secas para a gente poder entender? Tá. Isso aqui é uma uva inteira, normal. Isso aqui, Carol, também é uma uva. Mas olha o tamaninho dela. Vamos lá pegar uma só. Ó, isso é uma passa, uma uva passa. É uma uva desidratada, tudo que tem nessa tem de açúcar. Só que essa aqui dá mais saciedade. Essa aqui você mastiga. E tem mais coisas, só tem a frutose. Isso. Tá. E essa aqui, quantas uvinhas passas a gente comeria? Um monte. Entendi. Essa aqui, se você comer umas 5, você está satisfeito. Entendeu? Essa é a diferença. Agora, para a gente minimizar o consumo dessas frutas desidratadas, que o grande problema não é nutricional, nada disso, é que o volume é muito pequeno e às vezes a gente perde a mão nisso. Entendi. O interessante é você misturar em alguma coisa, colocar no meio da salada mesmo, para você consumir menos. E aí, ó, aqui tem outras possibilidades. Tem as as castanhas. São legais, né? São bem legais, principalmente para aquela hora do belisco, antes, sentou todo mundo, confraternizou, mas também cuidado, porque são super calóricas e são ricas em gordura. É bom. O que eu sempre digo também é que não necessariamente o que é saudável emagrece. O saudável também engorda. As frutas secas e as castanhas, elas são saudáveis. Porém, elas engordam. Porque tem bastante caloria. Tem bastante caloria. Mas é legal comer, assim, de entradinha? De entradinha, colocar na salada mesmo, dar uma crocância.
ajuda na saciedade também. Tá. Então é bem interessante. E o óleo também, para quem for consumir bebida alcoólica, o óleo, o azeite, é bem interessante para diminuir aquela ressaquinha depois, né? É verdade, porque, gente, vamos falar a verdade, quem tem o costume de brindar, beber um pouquinho, na noite do Réveillon, acaba, às vezes, bebendo um pouquinho mais, porque vai estar numa festa, enfim. Então, essa dica é importante. Aliás, eu queria essa dica aqui, ó, dessa jarra maravilhosa. Então, a gente tem que se hidratar, se a gente for beber, se a gente for consumir, principalmente esses alimentos que são mais salgados, porque nessa época do ano a gente consome também muito bacalhau, peixe salgado e tal. É muito interessante que a gente beba água. Mas água, como que vai caber uma água numa ceia? A gente pode fazer uma água aromatizada, um chá gelado, que isso vai apetecer mais o nosso paladar. A gente vai se hidratar mais sem perceber. Então, aqui tem hibiscos? Tem hibisco, tem cranberry, tem hortelã. Então, refrescante. Bem refrescante. E esse é mais azedinho. Entendi. Não, e o hibiscus tem propriedades também ótimas, né? Diuréticas. E cuidado também, o hibisco não é muito legal para tomar no final da noite, né? Porque vai atrapalhar seu sono. O sono antes, né? Antes. Agora, doutor, e o bacalhau? Porque o bacalhau é um clássico também, com a lentilha, né? Se você quiser já falar dos dois. E que é um peixe que não tem gordura. A gente é que acrescenta o azeite, né? A gente põe o azeite, mas ele tem infinitas possibilidades. O importante é a gente dessalgar ele muito bem. Tá. Preparar ele com muito cuidado para ele não ter excesso de sal, que acaba subindo a pressão, que acaba fazendo com que a gente faça mais xixi. Tá. Mas qual que é a sua dica, então, para dessalgar? Leite. Deixar ele no leite, ferver ele antes, né? Você deixa ele em água, tira essa camada mais grossa do sal, depois ferve ele no leite e aí você pode preparar do jeito que você quiser. Que boa dica. O leite, então, hein, gente? Tá aí, ó. O leite tira... Preparar já o bacalhau. E ele fica bem soltinho, bem gostoso. Mas não só o bacalhau, né? O peixe. O importante também é a gente diversificar. Não necessariamente a gente precisa comer um bacalhau puro. A gente pode acrescentar legumes, verduras do nosso dia a dia, que são bem simples, até talinhos. O bacalhau fica ótimo com cebola, ele fica ótimo com cenoura, com vagem. E desfiado, né? A gente pode aproveitar essa parte. O bacalhau é um peixe que a gente aproveita Tudo. Aposta. Aqui, ó, ele tá desfiadinho. Aqui tá com um pouquinho de batata doce e pimentão. Tá bem gostosinho esse. Lá, o arroz com as uvas passas, que você também pode colocar cenourinha, ralar cenoura, colocar verdurinha, couve, alguma folha dentro. Por exemplo, não como salada. Mas a gente pode transportar essa salada para o prato principal também. Concordo. Fazendo um refogadinho. A lentilha é um clássico. É fantástica, né? É um clássico. Para quem não consome carne, ela ajuda muito, tá? Para quem tem necessidade de suplementar proteína de uma maneira vegetal, a lentilha é uma ótima dica. E a gente pode fazer sopinha, a gente pode fazer caldo, a gente pode fazer salada, a gente pode fazer N coisa. Fica muito bom. E você também tem dica, doutora? Tem que deixar ela de molho. Tem que deixar ela de molho. Normalmente, eu lá em casa, eu deixo ela de molho, às vezes eu ponho até um pouquinho de bicarbonato. Para ela ficar massinha. Tá? Mas a lentilha é muito fácil de fazer. E assim, o que faz a lentilha engordar? O que a gente põe nela. Porque normalmente a gente põe bacon, minha sugestão, colocar lombo. Pega o lombinho, pica. Aqui, ó. Pica o lombinho, coloca na lentilha e você vai ter aquela sensação da carne de porco sem tanta gordura. Entendi. Porque tem partes da carne de porco que são mais magras. Mais magras. Se a gente tirar aquela gordurinha de fora, né? E refoga, faz gostoso, faz com cebola. Nossa, e combina tanto com lentilha. Nossa, agora você deu uma ideia, doutora, maravilhosa, né? E a lentilha tem que estar presente também, tem toda uma questão de sorte. Você tem essas coisas? É porque eu viajo muito no Réveillon, né? Então não dá pra gente se apegar tanto, mas eu sempre procuro pular as ondinhas. Né? Então, tá vendo? Todo mundo tem uma superstição aí, né, nessa data. Eu sempre tento pular as ondinhas. Agora, não vamos deixar de falar dessa cesta linda, né, dessa apresentação das frutas, porque além de deixar a mesa muito mais bonita, perfumada, essas frutas desta época do ano são
também muito saudáveis, né? São muito saudáveis, tem baixo índice glicêmico, eu deixei até a ameixinha aqui, porque meu filho é apaixonado por ameixa. Igual eu. E não precisa serem frutas caras, tá, Carol? Porque a gente tem muita ameixa, pêssego da época, a gente consegue comprar por um preço legal, interessante, e a gente não precisa ir naqueles mirtilos, nas frutas que não são originárias do Brasil. Que são mais caras. Que são mais caras. Entendi. E a gente consegue fazer uma salada de fruta depois. Verdade. Tipo, a gente serve natura no primeiro dia, no dia primeiro, você já transforma isso numa saladinha de frutas. E minha dica é, a uva é muito calórica, tem alto índice glicêmico, não é uma fruta muito legal para diabéticos consumirem a todo momento. Mas ela dentro de uma salada de frutas, ela compensa, você mistura. Então você pega alimentos com menor índice glicêmico, mistura essa uva e ela fica ótima. E o pêssego? Eu tenho uma dúvida do pêssego. O pêssego, ele tem alto índice glicêmico? Não, pêssego tem baixo índice glicêmico, as frutas vermelhas todas baixo índice glicêmico. Maravilhoso o pêssego. E o aroma, né? Que fruta cheirosa, né? Perfumada. Então o pêssego também pode estar presente. Eu lembro do meu pai ama pêssego, não pode faltar pêssego. É uma delícia. E também depois dá para você fazer, sobrou pêssego, não usei, faz uma geleinha. Leva pro fogo e deixa lá. E você pode consumir com a carne de porco. Você pode usar essa geleia no frango. Então você remodela a sua ceia com coisas bem simples e você vai ter uma ceia nova pro dia primeiro. E saudáveis, hein, gente? Estamos colocando aqui com dicas da doutora, realmente pensando no valor nutricional e uma forma da gente se alegrar, de ser feliz e até não engordar, né? Não ganhar quilinhos aí na virada. Vamos falar dos doces? Vamos falar dos doces. Panetone nunca pode faltar. Não pode. Aí vale cada caloria. Aí eu tenho que dizer. Mas não tem problema nenhum, gente. Depois da gente comer tanta coisa saudável, você vai chegar lá, vai comer aquela fatia de panetone feliz. Sem problema. Sim. Tá? E aí, comendo o seu panetone, depois ele pode virar um pavê. Ah, boa. Sabe? Você pode fazer um creminho, usar ele de base e transformar esse panetone numa outra sobremesa. Para o dia primeiro. Para o dia primeiro. Você pode fazer um pavê de ameixa, você pode pegar um panetone de frutas e você pode usar um sorvete. O que eu acho muito legal também? Para esse panetone render, para você comer uma fatia só, você pode comer junto com sorbet. Porque aí, claro, vai comer menos. Aí você vai comer menos, você vai ter aquela sensação, nossa, tô comendo meu panetone, não tô negando as tradições, mas tô sendo bem saudável. Entendi. Tá? Boa dica. E nós tem panetone de tudo também, né, gente? Sabor que não acaba mais. E claro, a gente também já ensinou aqui panetones mais saudáveis, né? Tem panetones proteicos, tem tudo sem açúcar. Mas a gente tem que ver também que tem pessoas que não têm acesso a tudo isso. Então, não é que uma fatia de panetone vai estragar toda a sua dieta. A gente pode sim adaptar para ficar legal. E doutora, então vamos fechar com dicas assim, ó. Dia seguinte, exageramos um pouquinho. Quem vai beber um pouquinho mais? O que fazer no dia seguinte? No dia seguinte é aquele dia para a gente desintoxicar, beber bastante água, comer bastante salada e fibras, reaproveitar aqueles alimentos para a gente não jogar nada fora, acordar bem, feliz, quem sabe fazer uma caminhada, ver o sol nascer, ver o dia, agradecer e comer bem. Porque a gente não deve pular refeições, principalmente em momentos da vida de estresse. Por exemplo, a gente tem festa, dormindo mal. Então, não pule refeições, faça seus lanches, tome bastante água. Para quê? Para você chegar na ceia e não estar morrendo de fome e não comer mais que precisa. E às vezes o corpo confunde, né, a fome com a sede, né? Então a gente acha que é fome, mas na verdade a gente está desidratado, precisando de líquido, né? Não, com certeza. E assim, tudo isso aqui cabe na dieta. A gente não precisa ter medo. É só a gente saber as proporções e é só a gente saber as boas combinações e a ordem dos alimentos. Comece sempre pelo mais saudável, o de menor caloria, e a gente vai evoluindo até chegar ao mais calórico, que a gente vai consumir um pedacinho só. Adorei. Agora, para fechar, a gente não tem aqui, mas a farofa é um clássico, né? Como é a sua farofa, doutora? Ai, como é minha farofa? Eu sou mineirinha, né? Não, e farofa também falo, vale cada caloria. Vale cada caloria. Eu gosto de agridoce. Eu ponho um pouco de passa, eu ponho maçã,
na minha farofa. Pôr um pouquinho de carne de porco. Tá. Eu tento usar, eu não uso muito bacon, mas eu uso aquele lombinho defumado para dar o gostinho e ter menos gordura. E qual farinha você usa? A de mandioca mesmo. Tá. A de mandioca, é a tradicional mineira, né? De repente... Ou mista, também se você misturar mandioca com milho, fica bem interessante e você tem um pouquinho do sabor das duas. Entendi. E eu gosto daquela farofinha molhadinha, sabe, Carol? Também, não, farofa pra mim, assim, você tem que escolher um só que é o mais calórico. Eu vou na farofa. Na farofa. E ela combina muito bem com a proteína, né? Super, e com todas essas opções. Então, a doutora não só nos ensinou como a gente deve, o passo a passo aí desta noite especial, mas também transformar muitos desses alimentos, dessas receitas em outras para o dia 1º. Vou te agradecer e te desejar um super ano, doutora. Te convido a ficar com a gente para no final do programa a gente brindar. Com certeza, tá? Vamos lá. E todo mundo vai lá para seguir, porque o trabalho dela é incrível, tem muitos vídeos, vi vocês dançando outro dia, família feliz, é bom demais essa energia, gente, é isso, e a gente gosta de se inspirar nas pessoas, então vai lá seguir a doutora no @doutoraabreviado Ana Luísa Vilela, @doutoraabreviado Ana Luísa Vilela, vocês já encontram todo o trabalho e eu te espero no final do programa pra gente brindar. Obrigada sempre. Um beijo!